Após a fundação das primeiras cidades, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, não demorou muito para surgirem as primeiras civilizações. A Mesopotâmia foi o berço das primeiras grandes civilizações, e entre os rios Tigre e Eufrates emergiu a civilização suméria. Os sumérios são reconhecidos como o primeiro povo a criar uma civilização. Contudo, a civilização suméria não possuía um governo central. As cidades sumérias eram autônomas e organizadas em cidades-estado. Estas cidades começaram a crescer e, como consequência, a administração das cidades se tornou muito complexa. E foi neste contexto que surgiu a escrita. Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, os homens passaram a escrever fazendo uso da pictografia, que é a arte de fazer registros com o uso de imagens. Os sumérios inventaram a escrita cuneiforme, enquanto os egípcios faziam uso dos hieróglifos. A escrita cuneiforme era registrada em tábuas de argila, e seus principais usos eram nos registros contábeis, comerciais e de propriedade, que eram fundamentais para a administração da cidade. Caso se desejasse guardar por muito tempo os registros feitos em tábuas de argila, estas tábuas deveriam ser assadas em fornos e assim, os registros poderiam resistir ao tempo. Séculos depois, os egípcios passaram a fazer seus registros em papiros, que são como folhas de papel feitas a partir da fibra da planta papiro. O uso de pictogramas como forma de registro escrito tinha várias limitações. Um dos maiores entraves para o uso dos pictogramas era que ele servia muito bem para registrar assuntos simples, mas seu uso em assuntos complexos era bem limitado. O número de imagens que deveriam ser decorados para conseguir se comunicar era enorme, o que tornava a escrita por meio de pictogramas restrita basicamente a escribas e sacerdotes. Foram necessários séculos para conseguir decifrar o que os pictogramas egípcios tinham a nos dizer, e a descoberta de seu significado se deu por pura sorte, que se deu quando um oficial do exército de Napoleão estava construindo um forte no Egito e se deparou com a Pedra de Roseta. Neste bloco de granito está registrado um decreto do faraó Ptolomeu V. Este decreto estava escrito em forma de hieróglifo transcrito em demótico, que era uma escrita egípcia simplificada de uso do dia a dia, e por último em grego. E assim, a partir do grego foi possível descobrir o que aqueles sinais misteriosos realmente significavam. A evolução da escrita levou à criação dos alfabetos fonéticos. Assim, as palavras deixaram de ser representadas por ilustrações e passariam a ser representadas por signos, que representariam uma certa unidade de som. Isso tornou a escrita mais fácil e acessível, facilitando a comunicação. Mas mesmo assim, a escrita permaneceria por séculos restrita às elites letradas. A invenção da escrita certamente foi um dos mais importantes avanços da humanidade. A partir desta invenção, o homem poderia deixar a marca de sua existência registrada. Seus feitos e descobertas, sua cultura e suas leis agora lutariam contra o tempo que a tudo consome, tentando ecoar sua história pela eternidade.